Feriadão é sempre bom, né? Mas você que se excedeu, tá com aquela dorzinha na lombar, tá na hora, isso mesmo, tá na hora da gente conversar com um especialista. Vamos ouvir um especialista, isso mesmo. Tô aqui ao lado do ortopedista e traumatologista, Dr. Maninho, que vai falar de uma dor que você já sentiu ou sente, tá? A dor lombar, isso mesmo, né? E ao contrário do que você pensa, dor lombar não é lá não, tá? Boa tarde, Maninho. Dor lombar, explica para a turma aí. Então, muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a você, telespectador, que está nos assistindo aqui no Balanço Geral. É um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha um bom bate-papo aí sobre esse assunto que é bastante comum aí, uma queixa bastante frequente nos consultórios, não só de ortopedia, como de todas as especialidades. Eu acho que todo mundo já sentiu dor lombar, tá? Porque dor lombar é dor nas costas, dor na coluna, não é isso, doutor? Então, é aquela famosa dor nas costas, né? Quando a gente fala de dor nas costas, a coluna, ela tem vários segmentos. Ela tem o segmento da coluna cervical, torácica, lombar, o sacro e o cóccix. A região lombar é, sem sombra de dúvida nenhuma, o local de maior incidência dessa dor. Por isso, a lombalgia, ou seja, dor na região lombar. Isso se deve ao fato de, na região lombar, ser a região que absorve a maior sobrecarga mecânica do tronco e dos membros. E, além disso, o grande movimento que existe em toda essa região é abruptamente interrompido por uma bacia rígida, ou seja, é um fator basicamente biomecânico. Agora, o que pode ser essa dor lombar? A causa, enfim, a gente já sabe o que é. Agora, o que gera essa dor? São vários fatores? Então, ela é, sem sombra de dúvida nenhuma, multifatorial, ou seja, existem várias causas. Porém, para nossa felicidade, a dor lombar, na grande maioria das vezes, em mais de 90% dos casos, é de origem músculo-ligamentar, ou seja, não tem uma patologia subjacente. Existem várias patologias que podem ocasionar a dor lombar. Fraturas, hérnias, tumores, espondilolistese, que é um escorregamento de uma vértebra. Porém, na grande maioria dos casos, ela é de origem músculo-ligamentar. Agora, com relação à hérnia de disco, também provoca essa dor lombar, porque a hérnia de disco, eu já tive isso, é uma situação muito incômoda. Então, primeiro é importante que a gente entenda o que é essa hérnia de disco, né? Ou seja, o que é o disco intervertebral. O disco intervertebral é uma estrutura cartilaginosa que fica entre os corpos vertebrais. Esse disco vertebral, ele apresenta um anel fibroso e um núcleo pulposo. Por causas mecânicas, por trauma, por sobrecarga, por alterações degenerativas, esse anel ele sofre uma fratura, ou seja, ele é quebrado. Então, aquele núcleo que está naquela região central, ele hernia, ou seja, ele faz uma protusão para um local fora do seu local original, comprimindo alguma estrutura nobre, por exemplo, a medula ou as raízes nervosas. Por isso, a queixa da hérnia de disco é um pouco diferente da dor lombar. O fator idade, tá? Acelera, proporciona essa dor lombar? Sem sombra de dúvida nenhuma. Sem sombra de dúvida nenhuma, uma vez que com o avançar da idade, são mais comuns as alterações degenerativas. Ou seja, a musculatura ela vai ficando mais fraca, o osso também ele vai sofrendo o processo de desgaste, que é a osteoporose. Então, são fatores que intensificam realmente essa dor lombar. Então, ela é mais frequente com a idade. Uma vez que as alterações degenerativas, elas são mais comuns na idade. A própria hérnia de disco, por exemplo, ela é mais comum com a idade, porque ocorre essa fratura por alteração degenerativa desse anel com essa protusão, ocasionando a hérnia de disco. A queixa da hérnia de disco ela é diferente da queixa da dor lombar. Isso é muito importante que seja enfatizado, porque a população confunde muito. Muitas vezes ela atribui a dor lombar, ou seja, a dor nas costas, na região lombar, a uma hérnia de disco que muitas vezes não acontece. A hérnia de disco, a queixa, a dor da hérnia de disco, ela não é semelhante à dor lombar. Numa fase inicial, quando ocorre essa fratura, por exemplo, desse anel,
A pessoa pode até apresentar uma dor localizada, que se confunde com a dor lombar. Mas a dor da hérnia de disco ela é uma dor irradiada, ela é uma dor, né, é o que a gente chama de radiculopatia, de dor irradiada. É a sensação de dormência, formigamento, que corre para os braços, se a hérnia for na região cervical, ou para a perna, no caso da hérnia da região lombar. 1h03, você está acompanhando o quadro Ouvindo o Especialista aqui no Balanço Geral. Dr. Maninho, ortopedista e traumatologista aqui, dando uma aula para a gente sobre dor lombar. Eu queria saber o seguinte, a artrose, ela também pode dar dor na coluna? Sim, a artrose é um processo degenerativo articular que pode acontecer, que pode ocorrer em qualquer articulação. E a coluna, ela é a articulação de várias vértebras. Então, a artrose, que é esse processo degenerativo, pode ocasionar essa dor lombar por artrose das articulações entre as vértebras, as articulações facetárias. Muitas vezes é um tipo de dor que é a dor que a gente chama dor facetária. Então, também é um fator que pode levar à dor lombar. Agora é o seguinte, tem muita gente que tem o hábito de praticar exercícios físicos, maravilha, mas sem supervisão pode dar problema, né? E pode ocorrer até lesão na coluna, né, doutor? Sim, é muito importante isso ser enfatizado, porque como a dor lombar, na grande maioria das vezes, ela é de origem mecânica, como a gente já falou aqui, ou seja, ela é músculo-ligamentar, a atividade física mal feita, mal orientada, ela pode desencadear essa dor. Como no simples fato de você pegar um objeto no chão de maneira inadequada, com uma postura inadequada. Então, a atividade física é muito importante, sim, no tratamento e na prevenção da dor lombar. Uma vez que o fortalecimento da musculatura, o alongamento, não só da musculatura lombar, mas como também da musculatura abdominal, são importantes no tratamento e na prevenção dessa dor. Mas, certamente, esses exercícios mal feitos e mal orientados, eles podem desencadear e talvez até piorar esse quadro álgico, esse quadro de dor. Você falou alongamento abdominal, você estava olhando para a minha barriga, não, né? A minha também. Obesidade contribui para essa dor lombar? É outro fator predisponente. A obesidade, com o excesso de gordura na região lombar, leva a uma maior sobrecarga mecânica nessa região, que, consequentemente, piora essa dor lombar. Então, quando a gente orienta o tratamento da dor lombar, a gente orienta também que nessa atividade física, além do fortalecimento dessa musculatura, dessa região, se perca peso também, se perca também essa gordurinha abdominal que é preocupante e que, sem sombra de dúvidas nenhuma, é um dos fatores predisponentes que levam a maior incidência de dor lombar. Agora, tem muita gente que tem uma vida muito estressante, né? Vai para lá, trabalha o dia inteiro, não tem tempo para atividade física, mas às vezes até faz atividade física, mas está estressado. O estresse pode causar essa dor? Pode causar também, porque o estresse, a literatura fala, e a gente na prática clínica vê isso também como verdade, é que é muito comum o paciente estressado sentir muita dor na região cervical, por conta da tensão da musculatura. Mas é comum também a dor lombar, porque o paciente estressado ele fica mais tenso. E essa tensão nessa musculatura, tanto da região cervical quanto da região lombar, desencadeia essa dor. Você falou, parece que estava me analisando, porque às vezes dá uma tensão normal. Você acha que apresentar um programa ao vivo não dá estresse, não dá tensão, e como dá, né? Então eu fico com o pescoço meio duro, aí vai para a região das costas, enfim. Antes da gente começar esse quadro, a gente pediu para o pessoal de casa participar. Isso é fundamental. Eu queria já agradecer a você que mandou a sua mensagem pelo 998780327, tá? Nosso WhatsApp. Vamos ouvir algumas aí. Tá aí, ó, a Isabel de Macaé, a pergunta dela é o seguinte: estou com muita dor na nuca, radiando para o pescoço. Já fui ao médico, tá? E não melhorou. Eles disseram que poderia ser a cervical. Como que ela pode saber? A pergunta da Isabel de Macaé. Então, pela localização anatômica da dor, ela certamente é algum problema na região cervical. O que a gente precisa saber é qual tipo de problema é.
Pode ser, por exemplo, uma hérnia de disco, ou seja, uma protusão na região cervical que esteja levando a compressão da raiz que vai para os braços, levando o que a gente chama de cérvico-braquialgia, que dá essa clínica. Agora, o ideal é que procure um especialista e faça alguns exames de imagem, que vão desde uma radiografia simples, uma tomografia, até uma ressonância magnética. É importante enfatizar que muitas vezes, numa primeira consulta, às vezes a gente não vai logo pedindo o exame, às vezes mais sofisticado no caso da dor, porque como eu falei aqui, na grande maioria das vezes, essa dor é de origem músculo-ligamentar, então ela às vezes passa com uma simples medicação analgésica, um tranquilizante, uma orientação, sem que necessariamente a gente precise fazer algum tipo de exame mais sofisticado. Lembrando, é lógico, né, que a prioridade é você procurar um especialista, né, para você tirar todas as dúvidas e procurar a solução desse problema. Temos mais participação, vamos ver aí agora. Está aí a Marcilene. Bom dia, doutor. Eu tenho dor na coluna, mas tive uma trombose na perna esquerda. Saí do tratamento agora, graças a Deus, mas estou sem forças nos braços e nas pernas. Não tenho forças para nada. Estou até usando fralda. O que quero saber, essa falta de forças e dor pode ser da coluna ou é efeito da trombose, doutor? Então, pode ser as duas coisas. A própria trombose, pelo fato dela ter ficado algum tempo de repouso, ou seja, essa inatividade, levou a uma fraqueza da musculatura que desencadeou essa dor. Mas o ideal é que ela depois, passada essa fase aguda da dor e do tratamento da trombose, ela procure um especialista, faça alguns exames para ver se que pode ter também alguma lesão associada. Muitas vezes é um achado, às vezes ela tinha algum problema na lombar e que naquele momento não apresentou sintomas, principalmente dependendo da idade. Agora, doutor Banin, quando é que a dor nas costas, a dor lombar, ela se torna preocupante? Para o pessoal que está em casa, eu sinto uma dorzinha aqui, eu mesmo. Eu estou com dor agora. Eu faço assim, daquela mexida, enfim, todo mundo sente dor na coluna, na lombar, ou seja, né? Quando é que a gente tem que parar? Opa, está preocupando. Então, a dor lombar, como a gente conversou aqui, por ser músculo ligamentar, na maioria das vezes mecânica, ela normalmente é autolimitada. Quando a gente tem essa dor, que ela persiste por mais de 15 dias, a despeito do tratamento conservador, o que é o tratamento conservador? É o tratamento medicamentoso, com orientação. Aí a gente começa a acender um sinal de alerta. Então aí a gente tem que realmente fazer uma pesquisa diagnóstica mais aprofundada, no sentido de tentar descobrir alguma outra causa subjacente que possa estar causando essa dor. Porque como a gente já conversou aqui, na grande maioria das vezes não existe uma patologia de base que esteja desencadeando aquela dor. Ela é uma dor muitas vezes muscular, é uma dor mecânica. Então, muitas vezes, com uma orientação postural, com uma orientação no que diz respeito a exercício, orientação para emagrecer, medicação analgésica, essa dor, ela se resolve. Mas quando é uma dor que persiste por um longo período, mesmo a pessoa fazendo todas as orientações que são dadas, é importante aqui a gente enfatizar que tem que ser seguidas as orientações, porque muitas vezes a gente orienta e o paciente não segue a orientação e quer que aquela dor melhore, muitas vezes com uma medicação milagrosa, o que muitas vezes pode não acontecer, uma vez que a causa da dor é uma causa mecânica, então a gente tem que tentar tratar a causa da dor e no cerne do problema. E aí a gente orienta. Passado esse período de aproximadamente 15 dias, a gente começa a pensar em talvez tentar nos aprofundarmos maior em algum outro exame de imagem que possa, eventualmente, identificar alguma patologia de base que esteja desencadeando o problema. Ou seja, você que está em casa aí com a sua dorzinha, não vai no achismo, não. Eu acho que é o colchão, eu acho que é aquilo. Não. Vai no especialista. Procura o doutor Manin, ele vai achar o problema, tentar cuidar da sua vida, da sua dor de coluna, tá certo, doutor? Obrigado mesmo pela participação. Não vou nem falar que nós ouvimos, foi uma aula sobre dor lombar. Eu fiquei legal mesmo aqui, até melhorei a postura. À medida que ele vai falando ali, eu fui me ajeitando aqui para ver se alivia. E não é que aliviou a dor um pouquinho, né? Obrigado, doutor Manin, pela participação. Eu que agradeço, até Alexandre, uma próxima. Muito obrigado e muito boa tarde.